Tour de Flanders 2020, 270 quilômetros, 17 subidas, uma prova monumento. É só uma percepção, eu não tenho dados estatísticos para isso, mas é muito raro um ciclista não favorito ganhar uma prova monumento. Tanto é que quando isso acontece, isso entra para a história da prova, assim como para o currículo do cara que ganhou. O que aconteceu com o Bettiol ano passado, não que ele não mereça, mas ele não era um dos favoritos e foi lá o Bettiol com 18 quilômetros da linha de chegada, escapou sozinho, ganhou o Tour de Flanders. Uma das provas que eu me lembro que é uma das melhores provas que eu assisti foi Paris-Roubaix 2016, 2017, Matt Hayman, do que era na época Orica Greenhead, que hoje é Scott Mitchelton, ele disputou a chegada do sprint final com o Tom Boonen e ganhou. E ele de longe era o favorito, ele não acreditava que ele tinha acabado de vencer Paris-Roubaix, então isso foi uma coisa fantástica. Pronto, falei sobre essa expectativa dos favoritos em ganhar as provas clássicas, principalmente o monumento. Existia um favoritismo muito grande entre Julian Alaphilippe, talvez o Bettiol entrasse por ser o defensor do título, Kristoff, que foi o segundo lugar em 2019, mas as atenções eram concentradas especialmente no Van Aert e o Mathieu van der Poel. Porque o Julian Alaphilippe, ele é o atual campeão mundial do ciclismo de estrada e ele é o Julian Alaphilippe, ele entrava como favorito. Mas eu acho que todo mundo, o olho, as atenções era Van der Poel e Van Aert. Ao longo dos 270 quilômetros, tudo aconteceu o que tem que acontecer numa prova clássica. Um monte de pneu furado, um monte de pequenos tombos, o trem interrompendo a passagem dos ciclistas. Teve um momento que a fuga tinha 6 ciclistas, eu acho que o Bosenhagen, da NTT, ele saiu do pelotão e ele foi o cara que passou antes do trem. Imediatamente ao momento que ele passou, fecharam, segura o pelotão, passa o trem e daí o pelotão volta para a competição. Eles sabem mais ou menos que horas que vai passar o trem. É uma coisa que dá um charme especial para o espectador. É claro que para os ciclistas é um elemento só para aumentar o desgaste. O Van Aert se envolveu numa queda, mas conseguiu voltar para a bicicleta. Várias movimentações até o momento que a fuga tinha sido neutralizada e daí começaram as movimentações entre o bloco que incluía os favoritos. O primeiro cara que fez uma movimentação que poderia ser considerada definitiva foi o Julian Alaphilippe, que foi seguido imediatamente pelo Mathieu van der Poel e poucos segundos depois o Van Aert. Por conta da qualidade e do favoritismo desses três, imediatamente quando eles conseguiram um gap, o bloco de trás, os caras começam todo mundo se estudar porque ninguém quer se desgastar. E daí isso abre uma vantagem estratégica para os três que estão na frente. Os três estavam revezando, né, aumentando a diferença em relação ao pelotão. Num momento específico que eles estavam bem rápidos, tinha uma moto do lado direito, a moto não tinha culpa necessariamente, estavam na linha da moto, eles cortaram a moto, o Van der Poel, o Van Aert, o Julian Alaphilippe deu uma chapuletada na moto, que ele saiu voando, né? Ficou completamente desorientado lá no chão, recebendo o atendimento e etc. E daí, a partir desse momento, obviamente, Julian Alaphilippe sai fora da briga, da possibilidade de ganhar. Van Aert e o Van der Poel na frente, uma das rivalidades mais históricas do mundo do cyclocross, e eles estão transferindo essa rivalidade para o ciclismo. Eles não se falam, não trocam olhar, mal se cumprimentam. Eles com uma vantagem de 1 minuto em média do pelotão, que continuava se estudando, e daqui para frente é no calor da emoção. Seria no calor da emoção se eu não tivesse deletado todos os arquivos do calor da emoção. Uma pena, por algum motivo eu fui ver, os arquivos estavam todos corrompidos. De qualquer forma, para não passar batido, que era o duelo mais esperado que acontecesse, os dois sem interferência de ninguém, sem interferência de equipe, os dois para resolver uma das maiores rivalidades do cyclocross, que eles estão transferindo para o ciclismo de estrada. Van Aert e Mathieu van der Poel eram os dois caras. A partir do momento que o Julian Alaphilippe saiu fora, isso acendeu um alerta porque você passa a ter a terceira posição do pódio disponível, né?
Só que com esses dois caras na frente revezando, o pelotão ele continuou se estudando, a diferença era de 1 minuto, conforme, principalmente com 15 quilômetros, a diferença era de 40 segundos, 50 segundos, 1 minuto. Eles só começaram a jogar estrategicamente faltando 1,8 quilômetros, que foi o momento onde eles começaram a estudar a situação por ali. O Mathieu Van Der Poel foi para frente, né? O Van Aert optou ficar na linha de trás, a cada 100 metros a diferença do pelotão diminuía, né? Faltando 300 metros, o Mathieu Van Der Poel começou a aceleração, o Van Aert respondeu à aceleração e eles passaram a linha de chegada lançando a bicicleta. Com uma diferença de 50 centímetros, o Mathieu Van Der Poel ganhou Flandres. Eu vou colocar para vocês o resultado, para vocês olharem os 10 primeiros colocados. Eu particularmente, eu nunca vi o Mathieu Van Der Poel, primeiro, sorriso de verdade, sabe, sorriso aberto? E antes do sorriso, emoção. O Mathieu Van Der Poel emocionado, porque geralmente ele ganha, ele fica com aquela cara, no pódio com aquela cara, não faz diferença nenhuma. Só não deu pra ver a cara dele no pódio porque ele tava de máscara, mas ali, quando ele cruzou a linha de chegada, emocionado, chorando, Mathieu Van Der Poel, o Avatar, imediatamente depois com um sorriso até aqui, incrível. Pra mim, pessoalmente, foi um sentimento estranho ali a chegada, porque literalmente eu não tinha alguém pra torcer entre os dois. Eu tava torcendo ali pelo esporte, torcendo pelo espectador. Então não tinha nenhuma preferência de vitória por um ou por outro, eu estava torcendo pelo espetáculo e com certeza eles fizeram isso. E eu acabei absorvendo, acho que os dois aspectos. Eu fiquei extremamente feliz pelo Avatar, deve ser uma coisa fantástica, algo que ele precisava, e ao mesmo tempo eu absorvi também o que talvez seja uma frustração pro Van Aert, porque a rivalidade entre os dois é muito grande. O que aconteceu no cenário final, nos quilômetros finais, sem interferência de equipe, não tinha ninguém que tinha algum tipo de vantagem. Foi uma competição limpa entre os dois e nesse momento o Mathieu Van Der Poel foi o melhor. E isso ninguém pode questionar. Então, para o nível de rivalidade deles, acontecer algo em que você tem o carimbo sem contestação de quem foi o melhor naquele momento, numa prova clássica, numa prova monumento, para eles é difícil de engolir. Então eu absorvi essas duas perspectivas. A do Mathieu Van Der Poel, que é um monstro, a do Van Aert, que é um outro monstro, que ele está tendo um ano que é fantástico. Eu até acho que ele teve uma adaptação... É difícil falar uma melhor adaptação para o ciclismo de estrada, porque olhando o resultado de hoje, não dá para imaginar o que vai acontecer nos próximos anos com esses dois caras, e consequentemente eles vão puxar o nível, a barra, para um nível muito, muito mais alto. Acho que é isso. Flandres, incrível. Uma pena eu ter perdido as imagens no calor da emoção, mas de qualquer forma tá aí a minha perspectiva em relação Flandres 2020. Espetáculo, procurem uma forma de assistir a competição. Fantástico.